11h45, estamos de volta com o nosso Bom Astral ao vivaço aqui, né, na Astral TV, para falarmos agora sobre eclipses. Gente, é bom que a gente esteja preparado para eles, né, senão eles pegam a gente de jeito quando eles surgem. E depois os efeitos, as consequências duram ainda por um bom período. Trouxemos Fabi Fortunato, está sempre aqui com a gente, né? Sexta-feira, quinzenalmente, para falar um pouquinho sobre isso. O que esperar dos eclipses nesse ano? Tudo bem, Fabi? Como você tá? Tudo bom, Edu? Tava com saudade de vocês. A gente também. Ai, sempre não dá uma pra alegria ficar. quando você está aqui. Ai, e alegria. Gente, eu já acordo feliz quando eu venho ver vocês. Ai, que legal. A gente também fica sempre esperando, viu, por esse momento. Muito bom. Ano passado você falou bastante dos eclipses, né, pra gente. Falei. A gente falou de 2024, a gente deu uma pincelada agora em 2025. Sim. E galera, o que acontece, né? Como eu sempre falo pra vocês, né? A energia não mente, Deus não erra. Os eclipses desse ano, eles entram aí, a gente vem de um eixo de Áries Libra e agora a gente entra num eixo Virgem Peixes. Tá. O Áries e Libra é aquilo que a gente falou um montão ano passado, que é sobre eu e o outro. A minha identidade e como isso impacta na vida do outro, a vida do outro como impacta na minha, todas essas coisas. Quando a gente vem para 2025, Uno do Norte, dia 11 de janeiro, já entrou em Peixes. Então a gente tem aí já os nodos lunares que mudaram até junho, eles ficam lá no eixo Peixes e Virgem. E vem os eclipses também, que já começa agora em março. Quando a gente fala de Peixes Virgem, a gente está falando de matéria, espiritualidade, corpo, matéria, aquilo que é físico, aquilo que é transcendental. Então tem essa dualidade dentro da gente, da evolução da matéria e do corpo, porque às vezes é o contrário, né, Edu? Eu sempre brinco e falo, às vezes a gente espiritualiza tanto as coisas que a gente vive só da espiritualidade, quando a gente escolheu estar encarnado e a gente tem que viver a experiência dessa matéria. Então a gente não pode se sentir culpado por se divertir, por errar, porque né, nem existe certo e errado, por a gente não estar todos os dias presos a um dogma, ou uma crença, ou uma fé, ou uma religião, porque a gente está encarnado, a gente tem que viver a experiência da matéria. E para a gente acertar, a gente vai ter que errar muito. Então, essa parte matéria traz também os propósitos nossos. Esses eclipses, eles vão falar muito dos nossos propósitos. A gente não tem um propósito só na vida. A gente tem alguns, só que eles são separados. A gente tem um propósito de alma e a gente tem o propósito de matéria, de corpo, de vida 3D. Nosso propósito de alma é para uma vida inteira. É uma jornada para a vida inteira. Essa historinha que o nosso mapa astral aponta os caminhos para a gente, né? E a nossa jornada de vida terrena, às vezes eu nasço com um propósito de ajudar uma mãe. Às vezes eu nasço com um propósito de ser ativista, de lutar por uma causa, de conseguir uma legislação para contribuir para um bem maior. Nosso propósito de alma são vários. Então, muito se engana a gente quando a gente fala sobre meu propósito é comprar um carro. Não, isso é um desejo, isso não é um propósito. Isso quer dizer que a gente não tem que ter? Imagina, a gente tem que ter mesmo. Então, esse eixo que pega aí de Virgem e Peixes, ele vai falar muito sobre isso, o meu propósito de corpo, de vida, os propósitos, né, que são mais de um geralmente, e Peixe já vem com esse bálsamo da espiritualidade, trazendo esse propósito da alma, para onde eu tenho que ir. Então tem que ter um equilíbrio entre a minha vivência na matéria e a minha vivência no espiritual. É o equilíbrio dos dois pontos. Então, gente, é esse o aprendizado que a gente tem com os eclipses esse ano. É a gente conseguir equilibrar, né, a atenção que a gente dá à matéria e também que a gente dá à parte espiritual. Agora, os eclipses acontecem quando, Fabi, mais ou menos? Vamos lá, que eu trouxe aqui as datas pra gente não se perder. Anote aí, então. Anota, gente, anota, porque assim, pensa aqui com a Fabizinha, todo eclipse que ele abre com Virgem, tá? Porque a gente já teve um ali, já teve um em Peixes. A gente ainda vai ter um do eixo Áries e Libra para fechar com chave de ouro. E ele tá bem pertinho do primeiro.
Primeiro a gente vai ter um eclipse lunar total no dia 14 de março, às 3h59 da manhã. Olha, por 1 minuto ele continua na hora do rush ali, espiritualmente falando. Entre 3 e 4 da manhã, 3h59 da manhã, acontece esse eclipse lunar total, em Virgem. Esse é o primeiro, então. Esse é o primeiro. E ele tá quase nos últimos graus de Virgem. E a gente sabe que na astrologia, os últimos graus implicam em certas dificuldades. Então, cuidado pra você não ficar muito crica. Não fica se auto-criticando. Cuidado com o auto-julgamento, ou julgamento, ou a própria crítica. A gente vai se sentir muito seletivo, a gente pode estar muito implicando com muita coisa. É a energia do eclipse que acelera o tempo. Tá? Então, segura, respira, vamos passar por ele como por todos os outros, não vai acontecer, se Deus quiser, nenhum tipo de catástrofe, então é só a gente ter esse pensamento de ficar mais calmo. Depois vai ter um eclipse solar parcial no dia 29/3, bem pertinho um do outro. Ele acontece às 7h48 da manhã, ele acontece no signo de Áries, é o último eclipse do eixo Áries e Libra. E Áries, e ele acontece bem no comecinho dos graus, então ele vai ser muito bom. Para que é bom esse eclipse, Edu? Pra gente trabalhar a nossa auto-identidade, a nossa autoafirmação. Porque é a gente conseguir entender verdadeiramente para que eu tô lutando, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, quais são as coragens que eu tenho que ter, o que eu tenho que enfrentar e qual é a guerra, né, que eu preciso enfrentar, mas entrar para ganhar e não sair derrotado. Áries é muito isso, né, Marte? É o confronto, é o conflito. Só que também é o combate. Então, tá na hora, como a gente já abriu com o Virgem, esse eclipse de Áries, ele fala assim, agora é hora da gente erguer a cabeça e ir à luta. Então, é um eclipse que vai trazer uma energia muito boa pra gente. Depois, a gente tem um eclipse lunar total, de novo, mas agora é lunar, no dia 7 de setembro. Então, veja, a gente vai ter os eclipses em março e em setembro. Esses são os meses de eclipse esse ano, tá? Ele acontece às 3h12 da tarde, no signo de Peixes, e também tá bem na metade ali dos graus, então é bem equilibrado, apesar de ser um eclipse total. Quando a gente fala de Peixes, a gente tá falando, não é só espiritualidade, porque tem muita gente que fala que peixe é só espiritual. Gente, os piscianos são encarnados, são seres humanos, eles têm outras aptidões também. Mas sim, a gente tá falando de um signo, de uma energia que tem uma propensão, uma anteninha, um canal um pouquinho mais aberto, talvez, do que um signo de terra. Então, a gente está falando que em setembro a gente já abre um eclipse lunar aí, onde questões de passado possam ser muito bem vistas, clarificadas pra gente. Isso aqui não é só o crush que volta, ninguém tá falando de Mercúrio retrógrado, a gente tá falando de eclipse. Questões sentimentais, emocionais, que geralmente, como Jung falou, né, quando a gente não tem consciência, é o nosso inconsciente que guia. E Peixes fala do inconsciente. Então, é importante a gente olhar o que está guiando os nossos atos e as nossas ações. Será que eu não estou somatizando muita coisa? Esse eclipse, ele vem para trazer este bálsamo espiritual, essa calma, esse centramento, mas ele também vai fazer, com essa consciência espiritual, aflorar questões emocionais que podem ser mais antigas, mas que estão atrapalhando a nossa vida hoje para a gente tirar da frente. E aí, no final, a gente tem um eclipse solar parcial, dia 21/9, às 16h43, em Virgem, e esse aqui tá bem nos últimos grauzinhos mesmo. Os eclipses, tanto o do 14/3 quanto o do dia 21/9, eles acontecem nos últimos graus. E Virgem é um signo maravilhoso, de ordem, de disciplina, de discernimento, de pé no chão, de persistência também. Mas o lado sombra, porque os eclipses, eles ativam muito a sombra, a gente está falando de muita crítica,
Então a gente pode ver aí no mundo questões globais, Edu, saindo um pouquinho do eu e a gente levando essas questões um pouco para o mundo. A gente pode ver muita reorganização de legislações de religião. A gente pode ver aí um país cutucando o outro muito forte. Isso pode ocasionar alguma coisa que esse ano comece a se agravar. Eu tô falando nesse sentido bem pesado mesmo, viu, gente? Infelizmente. No coletivo, né? Como no afeta coletivo. todos nós, né? Porque aí começa um país cutucar o outro, um país criticar, né? Dos últimos graus de virgem. Isso pode começar já a partir de março. A gente já está começando a sentir, porque os eclipses eles têm uma energia tão forte que um tempo antes a gente já começa a sentir, né? E a gente já vê, por exemplo, o Trump, né, cutucando lá o Putin, né, ameaçando com sanções, né, com novas sanções caso não finalize a guerra com a Ucrânia. Então a gente já percebe, né? E o Trump ali meio que querendo demonstrar seu poder, impor uma hegemonia, né, a todos. Então a gente já percebe um clima, né, começando a se desenhar. A gente pode esperar. Isso acho que não precisa ser astrólogo, nem vidente, clarividente. É só a gente ver o que é legal, gente. Esse eclipse no eixo Virgem e Peixes é legal por causa disso. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma fé e se agarrar em alguma coisa, a gente não pode fugir de uma realidade. Por exemplo, a gente que é terapeuta holístico, bruxo, taróloga, astróloga, enfim, a gente não pode sair de uma realidade mundial global. Sim, estão acontecendo questões políticas, sociais, que a gente não pode deixar de olhar. E a astrologia também fala disso, dessa questão global. Então, esses eclipses, eles vêm falando muito sobre a gente se agarrar numa fé inabalável, individual, cada um com a sua. Se espiritualizar. Se espiritualizar, pra gente não pirar, porque essas questões sombrias do signo de Virgem, nos eclipses ainda, no primeiro e no último, vai trazer questões de provocações. Isso pode ser meu com um colega de trabalho, como a gente já está vendo aí, questões políticas e sociais mundiais, que sim, podem virar uma bola de neve, e a gente sabe muito bem que isso pode resultar em prejuízos para todos, de todas as formas, seja o que for, mas infelizmente é algo que está muito propício. Então, que a gente cuide do nosso bem-estar, da nossa saúde mental. Saturno está em Peixes ainda. Então, se a gente não estiver aguentando essa pressão, se isso estiver muito pesado, gente, terapia, psicólogo clínico, psiquiatra, isso a gente precisa quebrar esse padrão de tabu, de preconceito com saúde mental. O tarólogo, o astrólogo, nós não somos psicólogos. A gente tem muitas formas de agregar na sua vida. Mas quando a gente fala de saúde, a gente procura quem? Médico. Então, por favor, se sentiu que emocionalmente não está segurando essa bronca, se tá as autocobranças nesses eclipses vierem muito fortes, procure sim um especialista em saúde mental. É importante a gente cuidar também disso. Perfeito, ótima dica. Fabi, isso impacta virginianos, piscianos, né? Quem tem, sei lá, ascendente, sol, lua nesses signos? Geralmente quem tem sol, lua e ascendente, esquece Marte, esquece Vênus, tá? É sol, lua e ascendente, a tríade fundamental ali vai afetar. Só que o que é importante em Peixes e Virgem, né? Mas o que é importante a gente lembrar, Edu? Eu sempre falo também, eu sempre vou reforçar. Todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, seus vizinhos, todos nós temos os 12 signos na nossa mandala zodiacal. Então, vai afetar todo mundo. É importante a gente olhar na nossa mandala, ali do mapa astral, aonde está Virgem, Peixes, e aonde está Mercúrio e Netuno. São essas casas, são nessas áreas da vida que a gente vai ser mais afetado. Tá? Agora, quem tem Virgem, Sol, Lua e Ascendente e Peixe, Sol, Lua e Ascendente, vai sentir ao cubo, não é nem ao quadrado, vai sentir muito essa necessidade de transformação. Mas não se preocupem não, você que é de Virgem e de Peixes ou tem Sol, Lua e Ascendente, é somente um ensinamento do universo, a gente usar os nossos dons espirituais e uni-los e manifestá-los isso na matéria. É só um equilíbrio, vai ser lindo.
Ok, então dicas aí para você poder lidar com os eclipses que teremos este ano. Agora, gente, falando sobre eclipses, sobre datas importantes, você sabia que o Almanaque da Pensamento pode ajudar muito você a se programar? Sempre no início do ano eu vou lá e eu compro o Almanaque Wicca e o Almanaque da Pensamento, porque tem todas as datas, né? Maravilhoso. E você vai consultando ao longo você do tá ano. falando, até dei risada, o meu chegou ontem. O Almanaque da Pensamento? Da Pensamento, não tem como ficar sem. E é o mais tradicional, né? Nossa, isso é antigo, viu? Muito. É antigo. Quando eu era pequenininho, eu lembro, né, que já tinha, porque eu sempre me interessei por essas coisas, né? E ali na pré-adolescência, eu lembro que eu já via isso na banca e depois você vai ver a história, nossa, ele é tradicionalzão, gente. Tem todas as datas, tem as explicações, tem as datas das luas, das fases, para você poder se programar. E no caso do Almanaque Wicca, tem também até dicas de rituais, feitiços, abordando temas de magia. Dá uma olhadinha. Prepare-se para 2025 com 2 guias únicos. No Almanaque Wicca, descubra feitiços e rituais que combinam tradições antigas com um toque moderno, além de dicas de autocuidado e muito mais. Já no Almanaque do Pensamento, mergulhe na astrologia com previsões para cada signo, influências de Júpiter no ano e um guia completo das fases da Lua. São ferramentas perfeitas para ajudar você a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que os astros reservam para o novo ano. Disponível nas livrarias e você também encontra pela internet, entra lá no site da Pensamento. Fabi, como que estão as coisas, os projetos? Você está com aquele podcast excelente que é o Astrologia ECcast. No YouTube, ele acontece de segunda-feira à noite, né? Isso, lá no meu canal, no Astrologice, normal, você entra lá, vai lá na abinha playlist, vai estar lá, Astrologice Cast. Acontece toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Gente, eu nem vou falar pra vocês quem foi lá. E foi maravilhoso. Delícia, foi muito bom. Muito delicioso, a energia é muito boa. O Edu esteve com a gente, vocês vão ver aqui, vai passar aqui na Astral também. Só convidados. Qual que é a ideia desse podcast, Edu? Trazer informação. Ele não é só um podcast pra gente polemizar assuntos, ele não é só um podcast pra gente identificar problemas, não, ele é um podcast que traz dicas, soluções, como a gente lida com esse mundo muito louco sem a gente pirar. Então, é a gente falar de uma espiritualidade mais realista e menos fantasiosa e prática. Então, tem assunto, todos os tipos de assunto. Entrem lá, maratonem os vídeos e também continuem lá com os vídeos das leituras para os signos, do mesmo jeito. E se você que acompanha aqui Astral TV, de quarta-feira às 14h a gente exibe o Astrologia ECcast. Também passa de final de semana reprise. Para você saber também os horários dos programas, lá no site da Astral TV você clica em programação que você consegue ver os horários tudo certinho, tá? Tá muito legal, né? Tá gostoso esse bate-papo que você tá fazendo. Muito gostoso. Acho que a ideia era trazer essa leveza mesmo, a gente abordar assuntos tabus, ou às vezes que a gente tem medo, ou, né? Como a gente falou tanto da Wicca, Sim. Quando você foi lá, a gente aprendeu tanto. O Edu deu uma aula pra gente lá. Foi gostoso. Foi uma maestria, assim, de papo, de energia, de tudo. Então, assistam. Perfeito. Fabi, e em relação a coisas novas, nesse ano vai vir também lançamentos, né? O pessoal tem que ficar ligadinho aí, né? Vai sim, a gente já tá aí no forninho, um oráculo bem legal também. Tem aí, continuamos com o nosso Astrologia e Tarô, que vai entrar em promoção, então me segue lá no Instagram, fica de olho que a gente vai ter um combo muito legal com ele. A gente continua aí com o livro da Madras Eu Vejo Você. No site da Madras já esgotou, mas calma que logo já aparece, mas ainda tem em algumas livrarias, então
peguem, né? Porque ele é um livro para todo mundo, ele não é só para astrólogo, só para tarólogo, e ele é uma graça. Mas a gente tem projetos novos, sim. Logo mais a gente tem aí atendimentos presenciais também, algumas vivências e workshops presenciais também. Eu vou passando as datas para vocês. Vamos seguindo, Astrologia EC no Instagram, tem um hífen, tá? Astrologia-SE. Siga lá a Fabi e inscreva-se também no canal no YouTube. Aliás, o canal, você sempre traz previsões para os signos, né? As tendências, toda semana. Toda semana não. É meio que diário, não é? Que você faz? Como toda é que tá? semana, só que eu coloco... Tem vídeo todos os dias. Tá. Porque como são 12 signos, eu coloco 3 por dia. Então vai de terça a sexta, porque segunda tem o Astrologia Sketch. Então terça a gente tem os signos de água, quarta os signos de fogo, quinta os signos de ar e sexta os signos de terra. Então, tem vídeo quase todos os dias. Basicamente, segunda a sexta, só maratonar. Só se inscrever lá no canal. Porque segunda é o podcast, depois de terça a sexta, os vídeos dos signos. É isso, são 3 vídeos por dia lá. Perfeito. Então, para finalizar, o pessoal não precisa ter medo dos eclipses, mas é saber que eles geram um impacto que mesmo depois que o fenômeno passou, esse impacto perdura, né? No mínimo por 6 meses, cada um. A gente tem 4. Falando de março e setembro, os de março vão aí pelos próximos 6 meses, os de setembro por mais próximos 6 meses. Então, é uma questão mesmo da gente relaxar, porque vai pegar um fogo no parquinho mundialmente falando, mas tá tudo bem, a gente cuidando da nossa cabeça, seguindo nossa vida, já é metade do caminho. E equilibrar a atenção que a gente dá pro espiritual e pro material. Total, um não pode ser maior que o outro, tem que estar no mesmo patamar ali. É isso aí. Fabi, obrigado pela vinda, meu amor. É sempre um prazer, viu? Vem. Fiquem de olho, sexta sim, sexta não, ela tá aqui com a gente, viu? Yes. Gente, o programa tá chegando ao fim, passa muito rápido. Quero que você tenha aí, te desejar um final de semana fantástico, abençoado, descanse, refaça as energias, né? Vá se divertir, hoje é dia de Vênus. Isso. Amanhã também é aniversário de São Paulo, né? Então, feriadão aí para muita gente. Aproveite. Eu volto segunda-feira às 10h30 da manhã ao vivo. Bênçãos brilhantes. Até lá. Tchau, tchau.